Vamos lá então para mais um vídeo aqui do Mais Que Nuvem, o seu novo canal preferido de carreira em TI. A gente vai falar hoje de Network Security Group, que é o porteiro da sua subnet e das suas placas de rede. Então se liga aí. Então vamos lá, olha só, estou aqui já fazendo alguns desenhos no whiteboard para você ver como é que funciona o Network Security Group, que é o nosso porteiro, mas ele é um porteiro bem chato, que ele olha tanto quem entra quanto quem sai do condomínio. Então ele quer fazer cara crachá com todo mundo. Sou porteiro. Eu fico ali na portaria só nos cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Esse cara, ele ajuda você a controlar todo o tráfego baseado em alguns componentes, que são porta, IP de origem, IP de destino e protocolo. Mas ele pode ser agregado tanto na sua subnet quanto na sua placa de rede. Como é que vai funcionar isso? Olha só, se eu tenho o meu Network Security Group aqui, ele vai ser usado desta maneira. Vamos supor que então a nossa máquina virtual está aqui, ela tem a plaquinha de rede dela e ela está numa subnet, certo? Então aqui está a subnet. Aqui está a placa de rede e aqui está a sua VM, certo? Você então precisa entrar com uma informação aqui. Vamos supor que você quer fazer uma conexão para um site na porta 80, tá? Essa máquina aqui tem um IIS instalado, você quer entrar num site. Muito bem. Como é que eu começo a colocar segurança aqui? Se essa máquina está aberta, ela pode estar exposta. Óbvio que isso aqui não é uma arquitetura de referência. Ela deveria estar atrás de um load balancer ou de um application gateway. Eu estou colocando aqui um IP público diretamente para acesso nessa máquina para a gente fazer o nosso exercício aqui de Network Security Group, nada mais. Então vamos colocar aqui que nesse ponto a gente tem o Network Security Group. Esse NSG precisa ter uma regra específica que aceite, por exemplo, uma conexão, vamos supor que eu esteja acessando aqui da internet, para ele aceitar conexões na porta 80. Mas eu disse para vocês que eu também posso botar um Network Security Group na subnet. Então ele pode estar aqui também agregado na subnet um outro Network Security Group. O que vai acontecer nesse caso é que essa regra de porta 80 vindo da internet precisa estar nos dois Network Security Groups. Isso é um ponto importante para você que vai fazer a prova AZ500 ou AZ104, que sempre vai cair esse tipo de conteúdo. Dificilmente você vai sair da prova sem usar esse tipo de conhecimento. Então vamos ver qual o exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui. Nesse desenho aqui do lado, então, eu tenho uma subnet que é a subnet 1 e eu tenho a subnet 2. Na subnet 1 eu tenho uma máquina de administração e na subnet 2 eu tenho uma máquina de web que está rodando um site. Eu coloquei um Network Security Group em cada subnet. Qual a regra que a gente vai colocar? Eu vou querer acessar aqui da minha casa esta máquina aqui por RDP, certo? Então nesse meu Network Security Group eu vou ter uma regra específica para a porta 3389. Eu poderia ter colocado para um IP específico aqui da minha máquina, mas eu deixei como asterisco, não é a melhor opção. Nós vamos falar sobre Bastion em um outro vídeo, então vocês vão poder acompanhar. Fica ligado aqui, já se inscreve no canal, já deixa um like para você acompanhar os próximos vídeos e logo a gente vai falar de Bastion e muitas outras coisas. Então aqui na porta 3389 eu vou fazer uma conectividade RDP, mas esta máquina aqui que é web, ela não vai aceitar conexões diretas daqui na porta 3389. O que essa máquina vai aceitar são conexões na porta 80, para eu poder acessar o meu site. Como é que eu vou gerenciar essa máquina aqui então? Eu vou utilizar esta VM como uma VM de gerenciamento. E desta VM eu vou poder pular para cá e me conectar na porta 3389, ou seja, uma conexão RDP para administrar a máquina de web. Certo? Vamos dar uma olhada no portal do Azure então para ver como é que isso foi implementado. Então, estou aqui no meu portal, eu tenho duas máquinas que eu vou utilizar para esse nosso exemplo. Vou utilizar a máquina VM Web e a máquina VM1. Vamos dar uma olhada aqui na minha máquina VM Web. Essa máquina VM Web ela tem um IP público e eu também criei um DNS para ela. Então, entrando aqui nessa parte do DNS para poder acessar o site que está rodando nessa máquina, eu clico aqui e esse site está disponível para mim, certo? Consegui acessar o site diretamente na minha máquina que está rodando IIS lá. E aí já deixando um recado para você se inscrever. Então agora eu vou dar uma olhada se eu consigo me conectar por RDP nessa máquina web para fazer algum tipo de manutenção nela.
Então vamos entrar aqui na parte de Remote Desktop Connection e eu vou usar o IP público dela, que eu vou copiar aqui agora, 20.232.180.113. Vou colar aqui e vou me conectar. Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar e não vai acessar, tá? Porque eu já bloqueei com o Network Security Group, eu já vou te mostrar como é que isso funciona. Então, já vou cancelar aqui que ela não vai conseguir conectar, certo? Então, ou seja, na porta 80 eu consegui, tá aqui o site, e na porta 3389 eu não consegui. Vamos voltar lá e vamos na minha máquina de administração, que é a VM1, que está aqui para nós. Aí, essa máquina tem um certo IP público, que eu também posso utilizar para me conectar nela. Então, vamos tentar agora, na máquina VM1, fazer uma conexão RDP nesse IP, porta 3389. Agora eu já consegui. Vou colocar a minha senha. VM1. E já consegui estar na máquina. Então aqui a gente já consegue ver em que máquina está. Eu estou na máquina VM1. Certo? Estando na máquina VM1 agora, possivelmente eu consiga acessar a minha máquina web. Então vamos tentar aqui dessa VM acessar a máquina de web. Essa máquina já está rodando aqui como uma máquina de web numa conexão no IP privado da máquina. Então eu consegui fazer uma conexão no IP privado da máquina através de RDP, estando dentro da minha máquina VM web, como uma máquina de administração, digamos assim. Certo? Como é que isso está implementado lá no portal? Aí eu vou trazer um outro conceito aqui, que é o conceito de Application Security Groups. Então, primeiro eu vou entrar no Network Security Group. Vamos dar uma olhada aqui. Network Security Group. Vou entrar primeiro no Network Security Group Web, certo? Network NSG Web. E o Network Security Group, ele tem regras de inbound e regras de outbound. E ele pode ser atachado tanto a placas de rede quanto a subnets. Vamos dar uma olhada aqui em subnets. Ele está então funcionando na subnet 1, esse Network Security Group, que é onde eu tenho minha máquina web. E aí eu venho em Inbound Security Rules. Olha só as regras que eu tenho aqui. Eu tenho uma regra aqui chamada Web, que ele aceita porta 80, protocolo TCP, que venha da internet e que vá para o ASG Web. O que é isso? É uma forma de eu etiquetar os meus recursos com um Application Security Group. Eu crio um Application Security Group e uso ele aqui como uma etiqueta, como uma tag, para poder, se eu incluir novas máquinas web, eu só preciso colocar essas máquinas web como parte do Application Security Group e já vai estar funcionando. Como é que a gente faz isso? Se eu for lá na minha máquina virtual, eu consigo fazer isso. Então vamos supor que aqui eu estou na minha VM1, na minha VM Web, perdão, Virtual Machines, VM Web. Vou aqui na parte de Networking e aqui eu tenho Application Security Groups, certo? Para Application Security Groups, eu tenho ela incluída no Application Security Group Web. Para incluir isso, eu clico aqui em configurar e aí eu coloco qual é o Application Security Group que eu quero que ela seja etiquetada. Então já vai funcionar normalmente, certo? É assim que eu faço. Voltando para o nosso Network Security Group, então eu tenho as minhas regras de inbound e de outbound. No meu Network Security Group Web, eu estou permitindo acesso TCP que venha da internet para o Network Security Group Web, certo? Eu estou permitindo RDP 3389 de qualquer fonte para o Application Security Group Management. Então, esse Application Security Group Management é onde eu incluí a minha máquina de gerenciamento, a VM1. Então, por isso que ela está aceitando conexões RDP. E eu estou aceitando também RDP para a máquina web, desde que a origem seja o Application Security Group Management. Aí eu aceito essa conexão para o Application Security Group Web. Então, nesse ponto, se eu incluir outras máquinas como Management e outras máquinas como Web, já vai estar tranquilo para mim, que eu já vou conseguir fazer tudo isso aqui funcionar normalmente, certo? Então, por isso que tudo isso está funcionando e com acesso restringido através de Network Security Group
com Application Security Group. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve aqui para ver os novos vídeos que vão surgir. Eu sou o André Rodrigues, você está no Mais Que Nuvem. Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!